Fala, Arthur! Show da manhã com Wellington Pires. O seu dia no ritmo certo. Muito bom dia mais uma vez, meu amigo ouvinte. Quero mandar um bom dia para o Arthur, para a Fernanda, que estão ali conosco através das redes sociais. Convidar você também que está nos ouvindo a participar aqui conosco através do nosso perfil no Instagram, perfil Wellington Pires BN, tá? Vem para cá, participa aqui conosco, acompanha a nossa programação, porque nós vamos agora trazer para você as informações do dia. Solta a vinheta, Arthur, Davi. Bom. 10h18. Nesse momento, os termômetros registram 17 graus centígrados, tempo nublado. Hoje, a probabilidade de chuva é de apenas 17% por volta das 2 horas. É uma probabilidade baixa, né? Mas tudo pode acontecer em se tratando de previsão do tempo. Os termômetros devem ficar de 18 a 20 graus centígrados, isso a temperatura máxima, enquanto as mínimas entre 8 e 10 graus centígrados. Bastante frio. Amanhã, as precipitações têm 7% de probabilidade de ocorrerem, enquanto os termômetros ficam entre 11 e 20 graus, registrando uma leve alta comparado a hoje. Na quarta-feira, com 19% de chance de chuva, os termômetros devem ficar entre 9 a 23 graus centígrados. Na quinta-feira, com 6% de chance de chover, a previsão do tempo é que os termômetros fiquem entre 11 e 25 graus. Na sexta-feira, apenas 5% de probabilidade de chuva e os termômetros entre 13 graus centígrados e 27 graus centígrados. A previsão do tempo sugere que no sábado, fechando a semana, nós temos 4% de probabilidade de chuva, com os termômetros entre 13 e 28 graus. O índice de emissão de raios ultravioleta, eles estão classificados como baixo, no nível 2. Já a umidade relativa do ar, ela está em 80%. Essas foram as informações da previsão do tempo. A gente vai agora para a Hora do Brasil. Hora do Brasil. Notícias e comentários em instantes. Bom, eu quero trazer aqui para você uma notícia, né, da semana passada, na sexta-feira, dia 10 de julho, às 15 horas, por volta das 15 horas, né, foi divulgada a informação da morte do ex-vereador de Barra Mansa, Lia Preto. Ele morreu na sexta-feira,
né? Elias Silva de Andrade, conhecido como o Lia Preto. Ele estava internado em um hospital no Rio de Janeiro. O velório ocorreu na sexta-feira mesmo, à noite, no cemitério municipal, e o sepultamento foi no sábado à tarde, né? E o sepultamento foi no cemitério Parque São Francisco. Lia Preto teve passagem pela Câmara Municipal em 2 períodos distintos. A primeira ocorreu de forma interina durante a 44ª legislatura em 1998. Anos depois, ele foi eleito vereador e exerceu o mandato como titular na 48ª legislatura entre 2013 e 2016. Lia Preto teve uma atuação bastante expressiva em Barra Mansa durante longos anos, né? Após o seu último mandato, ele se afastou um pouco da vida pública, né? Depois acabou enfrentando aí a enfermidade e na última sexta-feira o Lia faleceu, né? A gente está trazendo a notícia hoje porque a informação acerca do falecimento do ex-vereador de Barra Mansa, ela chegou já na sexta-feira, na parte da tarde, então o programa já havia acabado, mas nós não poderíamos deixar de mencionar, né, esse fato, porque o Lia Preto foi uma pessoa importante na história política de Barra Mansa, exerceu o mandato de vereador, né, chegou a alcançar aí mais dos 2.000 votos em algumas das eleições, tanto foi candidato a vereador, candidato a deputado, enfim. Então fica o registro aí do nosso pesar, né, e sentimento aos familiares do ex-parlamentar barramancense. A gente segue com a Hora do Brasil. Show da manhã com Wellington Pires. O seu dia no ritmo certo. Bom, e agora eu vou trazer para você aqui uma manifestação da seccional da OAB do estado do Rio de Janeiro. A OAB emitiu uma nota de repúdio contra a tentativa de cerceamento religioso. A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio de Janeiro, e as suas comissões de combate à intolerância religiosa e de advogados cristãos vêm a público manifestar seu veemente repúdio ao episódio ocorrido em Duque de Caxias, no dia 3 de julho de 2026, durante evento promovido pela Associação dos Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro. Na ocasião, uma promotora de justiça interrompeu a apresentação de um poema que fazia referência a Deus, classificando a manifestação como inconstitucional. Tal postura, além de desrespeitosa, revela incompreensão acerca dos princípios constitucionais que regem a laicidade do Estado brasileiro. A Constituição Federal assegura, em seu artigo 5º, inciso 6, a liberdade de consciência e de crença, garantindo a todos o livre exercício de manifestações religiosas e espirituais. A laicidade do Estado não significa hostilidade às religiões ou à fé, mas sim a neutralidade institucional, que não pode servir de pretexto para cercear a liberdade de expressão individual. A OAB-RJ reafirma o seu compromisso com a defesa da liberdade religiosa e da diversidade de crenças, repudiando qualquer ato que configure intolerância ou tentativa de silenciar Então a OAB repudia qualquer ato que configure intolerância ou tentativa
de silenciamento de manifestações de fé. O respeito mútuo e a convivência plural são pilares indispensáveis para a construção de uma sociedade democrática e inclusiva. Rio de Janeiro, 9 de julho de 2026, assina a nota Ana Tereza Basílio, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio de Janeiro, Arnon Velmovisky, presidente da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa da OAB-RJ, Elmo Portela, presidente da Comissão de Advogados Cristãos. Eu vou contextualizar aqui para vocês. O que ocorreu foi o seguinte: houve um evento dessa associação lá em Duque de Caxias. É uma associação que reúne conselheiros tutelares e ex-conselheiros. E eles fizeram um evento que tinha participação de uma determinada promotora de justiça. Eu vou... Davi, pesquisa aí pra gente o nome dessa promotora de justiça que participou desse evento, vê se você localiza aí. E aí, durante esse evento, houve apresentação de crianças e eles leram um poema. E o poema citava o nome de Deus. E após essa apresentação, essa infeliz desta promotora fez uma fala ainda mais infeliz do que a própria postura dela. Ela disse que ela se sentia ofendida e que era inconstitucional naquele evento citar o nome de Deus. Agora, veja só, um evento que foi organizado por uma associação, que no caso foi a Associação dos Conselheiros Tutelares. E a promotora ficou ofendidinha, porque o nome de Deus foi citado, gente. A promotora, não sei em que Constituição que ela está se baseando, mas ela falou que é inconstitucional citar o nome de Deus naquele evento. Quando eu falo para vocês que o sistema judiciário e o Ministério Público precisa ser reformatado profundamente aqui no Brasil, eu não falo isso à toa. Um dos motivos estão aí, né? Deixa eu ver, tem uma outra matéria aqui do Tese Jurídica. Elaine Cristina da Silva Rodrigues, a promotora que ficou ofendida de ouvir o nome de Deus. Ela é promotora da Vara da Infância e da Juventude de Duque de Caxias. E ela se tornou objeto de denúncia junto ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado. O questionamento fundamenta-se na postura da promotora, que classificou como inconstitucional uma menção a Deus realizada na abertura de uma solenidade oficial. O fato ocorreu na última sexta-feira, durante o Fórum Permanente de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Rio de Janeiro, sediado em Duque de Caxias. Na ocasião, um instrutor de um grupo infantil realizou a leitura do poema Abraço de Deus. Em reação, a promotora declarou sentir-se extremamente ofendida, coitadinha da promotora, argumentando que a fé constitui um direito privado e que manifestações religiosas são vedadas em eventos públicos, retirando-se do recinto logo em seguida. Oh, que postura, gente! Meu Deus! Responsável pela organização do encontro, a Associação dos Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares formalizou a denúncia ao MPRJ nesta quinta-feira. A entidade solicita a instauração de um procedimento administrativo
para verificar se o comportamento da promotora extrapolou os limites institucionais de seu cargo. Especialistas em direito constitucional questionam a tese defendida pela promotora. O advogado André Marcília avalia que a declaração configura abuso de poder e ameaça o livre exercício da fé. Paralelamente, Tiago Vieira, presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, ressalta que o Brasil possui um Estado laico, não ateu, e que criminalizar uma oração pública inverte o propósito institucional. Em contrapartida, a Associação do Ministério Público do Rio de Janeiro emitiu nota em suporte à promotora, alegando que sua conduta visou preservar a laicidade estatal. O caso também repercutiu na esfera política, recebendo críticas públicas de parlamentares, como os deputados federais Clarissa Tércio e Marco Feliciano. A gente vai para o apoio cultural e na sequência eu volto trazendo para você mais informações ainda repercutindo esse caso. Hora do Brasil. Notícias e comentários recentes. Rádio Mix FM. Apoio cultural. Cansado da dentadura? Cuide do seu sorriso. Cuide da sua saúde. Cata Preta Odontologia. Com implantes dentários e a melhor tecnologia com protocolo dentário parafusado e os melhores especialistas da região. O Dr. Eduardo e Andresa Cata Preta. Ligue agora e agende sua consulta. 24998370017. Reconquiste seus dentes fixos no melhor lugar. Cata Preta Odontologia. Em Volta Redonda, no Cecisa 1, sala 309, em Barra Mansa, no prédio da ASEAP, sala 401. Chegou a Rádio Ofertas do Shopping Telhas. Olha essas ofertas que estão um verdadeiro show. Vaso Araxá por apenas R$ 359,90. Piso Artec extra no tamanho de 54 por 54, a partir de R$ 18,90 metro quadrado. E régua madeirada no tamanho de 22 por 90, Cipreste por apenas R$ 28,90 metro quadrado. É a chance de economizar de verdade na sua obra. Mas corre, porque é por tempo limitado. Brasil, unido contra a dengue. A dengue é uma doença grave que pode matar. Agora preste atenção e conheça os sintomas. Se você tiver febre alta, acompanhada de um ou mais sintomas, como dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Pode ser dengue. E se você já foi diagnosticado e começou a sentir dor na barriga ou vômito, retorne já para a unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Dengue mata. O combate não pode parar. No Supermercado Diga, o seu dinheiro compra mais. Diga Supermercado. Esse quarta de super ofertas. Entregamos as suas compras inteiramente grátis. Diga, toda hora, todo dia. É parceiro da economia. ZYU 245 Rádio Mix FM 87,5 MHz. Volta Redonda, Rio de Janeiro. Acerte com a gente. A hora do Brasil. 10 horas e 34 minutos. Hora do Brasil. Notícias e comentários em instantes. Bom, a gente segue com a Hora do Brasil. Eu ainda volto a falar sobre esse ato lamentável de uma promotora de justiça que tentou cercear o direito de liberdade religiosa. O que, na grande verdade até, nem se tratou de uma violação simples, somente à liberdade religiosa, mas também a manifestação cultural, porque na verdade não tinha ninguém, ainda que tivesse, não era o problema, mas no caso em tela não havia ninguém ali fazendo uma pregação religiosa, né? O que estava acontecendo era que havia um grupo de pessoas, havia ali uma apresentação onde houve a leitura, onde houve a
tivesse feito uma pregação ali, ainda assim ela estaria exercendo o seu direito, porque a associação é de direito privado e um organismo de direito privado, ele, se quiser, ele professa a fé que lhe der na telha. Se eu quiser montar uma associação hoje, vamos supor que eu vou montar a associação dos ex-vereadores. Vou fazer essa associação. Se a cada evento dessa associação eu quiser convidar um padre, um pastor, para fazer uma pregação ali, eu posso. Pois a associação fui eu que fiz. Associação de direito privado. Então a associação, ela pode sim instituir o culto que ela quiser. Agora, o que não pode é uma instituição como o Ministério Público querer impor às pessoas que falar o nome de Deus seja inconstitucional. Isso não pode. Está equivocado. A forma de agir daquela promotora foi absolutamente equivocada. Uma atitude que requer uma repreensão por parte da instituição, que no mínimo ela receba uma repreensão, uma advertência formal por parte do Ministério Público, para que ela entenda que no Brasil falar o nome de Deus, pelo menos por enquanto, ainda não é crime. Pelo menos por enquanto ainda não é delito você citar o nome de Deus. A coisa tem caminhado para em breve se tornar. Isso aí você pode, anota o que eu estou falando. E começa justamente com esse tipo de postura aí, igual dessa promotora. Se não houver uma repreensão enérgica por parte do Ministério Público em relação a ela, o que estará acontecendo é as instituições começarem a passar pano em cima de membros que têm esse tipo de fala infeliz. Nós vamos caminhar para criminalizar. Porque é assim que começa. É devagar que se começa. É comendo pelas beiradas que se começa. Eu sempre falo, ninguém vai chegar lá no Congresso, né? Embora tem gente aí do pessoal que faz isso, mas não vai chegar lá de repente assim, vamos aprovar uma lei aí que é crime falar o nome de Deus. Ninguém vai chegar assim. Mas vai devagarzinho pelas beiradas. Aí é uma fala dessa de uma promotora que fica extremamente ofendida porque leram um poema que cita o nome de Deus, que afirma que é inconstitucional e que levanta do encontro ainda e ainda faz, antes ela nem fosse, vai lá ainda fazer esse vexame, levantar e ir embora, de tão ofendida que ela ficou. E eu digo mais, se o caso não tivesse tido a repercussão que teve, essa promotora ia entrar com medidas contra a associação. Você pode ter certeza. Conhecendo como eu conheço a ação dessas pessoas que querem impor aquilo que elas acham, era isso aí que ia acontecer com essa associação. Se não dá a repercussão que teve, a promotora ia processar a associação.
E não seria a primeira vez, porque já tem outros casos parecidos aí Brasil afora. O que estão pretendendo é calar a voz das religiões. Tem um projeto de lei, aí é o que eu digo, é o comer pelas beiradas. Tem um projeto de lei tramitando no Congresso, onde eles querem aprovar a lei, aí eles vêm com a justificativa bonitinha, né? Ah, não, esse projeto aqui é para combater misoginia, não sei o que, é para não haver ataque às mulheres e tal. E torna crime a misoginia crime de racismo. Racismo é um crime imprescritível, ou seja, quem comete o crime de racismo pode passar 50 anos, se ele não for processado no decorrer desses 50 anos, né, chegar lá na frente, quando completar 50 anos e um dia, o Ministério Público resolver processar essa pessoa, está valendo do mesmo jeito. Nem o crime de homicídio chega a isso. Crime de homicídio, 20 anos. Matou alguém, se você em 20 anos não for processado ou não sofrer condenação nem nada, quando completar 20 anos e um dia, o juiz não pode fazer nada, o Ministério Público não pode fazer nada, ninguém pode fazer mais nada. Seu crime prescreveu. Agora o de racismo não, ele é imprescritível. As penas são pesadas. E aí estão tramitando com esse projeto para tornar a misoginia um crime de racismo. Né? Misoginia, resumindo aqui a história, trazendo um conceito superficial, por exemplo, você criticar a mulher pelo fato dela ser mulher. Tá? Quando aí você pode perguntar, mas se você é contrário que coloca uma lei assim? Não é que eu seja contrário. É que leis desse tipo, que ficam ao alvedrio da interpretação, elas não podem ser muito abertas. Elas têm que ser restritivas, elas têm que ter conceito. Entendeu? Porque senão você começa a dar margem para que autoridades criem perseguição. Aí você quer um exemplo do que é que eu estou falando? Uma coisa é uma pessoa, por exemplo, né, chegar e falar, vou dar um exemplo aqui qualquer assim, vamos supor que um infeliz aí chegue e fale assim, a mulher não pode ter direito nenhum porque ela é mulher, porque eu acho que ela é inferior, não sei o que, bababá, fala uma opção de asneira nesse sentido. Aí, eu concordo de haver algum tipo de punição, porque não existe um ser humano, né, em sã consciência, querer achar que um ser humano pode ser superior ao outro em razão de qualquer condição, seja de gênero, seja de cor, seja de classe social, seja do local de nascença. Não existe isso. Eu sempre falo, abre uma pessoa, né, e vê se tem diferença. Abre 2 homens, abre 2 mulheres, vê se tem diferença. Pode ser pobre, pode ser rico, pode ser preto, pode ser branco, pode ser amarelo, pode ser brasileiro, pode ser estadunidense, pode ser europeu, é tudo igual. Tira o sangue de um e de outro. Tem as mesmas propriedades. Então é claro que quem tem um tipo de postura assim, de se achar superior ao outro em função de alguma característica ou condição, a depender da circunstância, essa pessoa precisa ter uma correção ali para ela tomar tendência na vida. Agora, por que eu digo que a coisa não pode ser esses conceitos abertos?
Porque criar uma lei para falar que misoginia é crime, pena de tal a tal. Primeiro, quem que vai dizer o que é misoginia? Você vai ficar na mão do que entender um delegado de polícia, um promotor, o juiz. E aí, ficar na mão de interpretação dessas pessoas dão a elas um poder muito grande. Porque o poder não deve estar na pessoa, deve estar na lei. Essas autoridades, elas não são o poder. Elas estão ali para exercer um papel de curatela da legislação. Então, por isso que esse tipo de lei tem que ser amarrada. Por quê? Porque você, meu amigo, você que é católico, que é de alguma denominação protestante, posso te dar um exemplo? Você com certeza já assistiu a um casamento. Você que é católico já deve ter assistido um casamento católico, um casamento de alguma denominação protestante. Você que é protestante, a mesma coisa. Certamente você já assistiu a um casamento na sua igreja ou em outra denominação protestante. Já assistiu a algum casamento na igreja católica. E você sabe que tem uma passagem na Bíblia que é muito utilizada nos casamentos, onde diz que a mulher, né, ela deve se submeter ao seu marido. Quem já participou de alguma cerimônia, sobretudo de casamento, e que tem essa leitura, e que prestou atenção na pregação, sabe perfeitamente bem o significado real dessa sujeição. Sabe perfeitamente bem o que é que a Bíblia traz, né? Quando a Bíblia fala sobre essa questão, né, da mulher ser submissa ao marido. E que dentro do contexto, a própria palavra, né, essa que eu estou me referindo, ela também diz que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E o contexto religioso dessa leitura não tem nada que a ver com a interpretação que algumas pessoas que sem conhecimento acham que a Bíblia está dizendo, né? A mulher tem que ser submissa, ela tem que ser... aí ela tem uma condição inferior ao homem e tal. Não tem nada a ver. Quem já ouviu e prestou atenção em pregações sobre essa passagem bíblica sabe que não tem nada a ver com o conceito de submissão que a gente entende, né, fora desse contexto. Tem nada que a ver. No entanto, se aprova uma lei dessa no Congresso, você pega um promotor com a cabeça dessa promotora aí, a hora que um pastor, um padre ou um ministro do casamento, um ministro da palavra dentro de uma igreja, fizer a leitura desse trecho na Bíblia e o infeliz de um promotor com essa cabeça escuta isso daí, sabe o que ele pode fazer? Ele pode processar o pregador
porque fez essa leitura. Ele vai falar, não, isso é misoginia. Está dizendo que a mulher tem que ser submissa, isso aí é misoginia, é crime, crime de racismo, vai responder por racismo. E aí ele te processa. Ele te processa, se pega um juiz com a mesma cabeça que esse promotor, você vai ser condenado. E aí você vai para a cadeia. Porque você leu um trecho bíblico que fala de submissão, mas que aborda um conceito completamente diferente. Que não é uma submissão serviçal. Porque quem conhece esse trecho sabe exatamente isso. Ali a Bíblia não está dizendo que a mulher tem uma submissão serviçal. Mas é uma submissão de amor. Assim como a própria palavra exige que o marido ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. E qual foi a forma de Cristo amar a igreja? Ele deu a própria vida. Então é esse o amor que a Bíblia, nesse trecho, ela também exige do homem. Quando fala que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, é que se preciso for, o homem tem que dar a sua vida pela sua esposa. Então é uma exigência de amor. É uma submissão de amor. Não tem nada que ver com submissão serviçal, com ser escrava, não tem nada a ver com esse contexto. Só que um promotor que não tenha esse entendimento, se o Congresso aprova essa lei, e um promotor está passando na porta da igreja e ouve falar isso, ou ele vai participar de um casamento, lá no casamento faz essa leitura, e se ele resolver, ele te bota na cadeia. Então isso que é o comer pelas beiradas que essa turma vem fazendo. Eles estão vindo pela beirada. Agora já está proibido aí, ó, já não pode. As igrejas agora têm proibição de falar o nome de Deus. Aliás, tem proibição de falar sobre política lá nos seus púlpitos. Proibição agora por parte da Justiça Eleitoral. Aí você vai falar assim, Wellington, mas você é favorável a isso? Gente, isso aí é conduta de cada denominação. Não tem que ser a justiça ou a lei que vai vedar o que pode ou não ser falado no púlpito de igreja. Porque se você gosta de um candidato, vamos supor, você gosta de um candidato, você vai lá na sua igreja, aí eles estão falando lá de um outro candidato, cabe a você chegar lá no seu líder religioso e conversar com ele. Né? Fala, ô pastor, padre, você está falando aí de fulano, eu não acho que isso é legal, não sei, isso aí, cada igreja tem que se resolver entre si. Aí, na igreja católica, por exemplo, existe vedação expressa. A igreja católica proíbe que no altar, que durante missa, durante celebração, durante qualquer evento da igreja ou na igreja, seja utilizado para promoção pessoal de quem quer que seja, inclusive de políticos. Ah, mas eu ouvi o padre falando de tal que fez isso, fez aquilo. Se ele fez, ele deve buscar o bispo lá, buscar um outro padre ou o próprio bispo, se confessar, pedir perdão e não repetir, porque a igreja proíbe. Inclusive, a depender das circunstâncias, se você gravar
um padre, um ministro da palavra, alguém no evento da Igreja Católica fazendo promoção pessoal ou promoção de algum nome político ou promoção pessoal de outra pessoa, você pode gravar e denunciar para o bispo, você pode ter certeza que vai ser punido. Como existem outras denominações protestantes que também não permitem. Não permitem. Eu conheço várias, eu não vou citar nome aqui das denominações, porque às vezes eu posso até acabar me esquecendo de alguma outra e tal, né? São muitas, então eu não quero ser injusto. Mas existem várias que também não permitem. Agora, tem algumas que têm a postura de foi um político lá, vou apresentar o político, vou deixar ele falar. O pastor às vezes chega lá e fala, isso aqui é o meu candidato, isso aqui. Aí, você vai, Hélio, tu tá certo ou tá errado, o que você acha? Gente, isso aí a igreja define. Isso aí fica a cargo do pastor, né? Deve ter algum conselho lá na igreja, isso aí eles definem. As denominações protestantes, cada uma ali define a sua regra. No caso da Igreja Católica, a proibição não é da igreja aqui do Brasil, não. A proibição vem lá do Vaticano, vem de cima. Então é o Vaticano que proibiu, e o Vaticano proibiu no Vaticano e no mundo inteiro. Igreja Católica. E aí, né, vamos destacar, Igreja Católica Apostólica Romana, ou as igrejas orientais que têm comunhão com o Papa. Porque se você não sabe, existe 24 igrejas católicas. Aqui a gente mais conhece, né, aquela de cá, a igreja do rito latino, que é a Católica Apostólica Romana, que tem comunhão com o Papa. E tem as igrejas católicas orientais, que elas têm um outro rito ali. O rito é o que? A forma de celebrar a missa. Elas têm uma outra forma de celebrar a missa, mas elas têm comunhão com o Papa. Né? Só pega uma foto aí de conclave, vai lá na internet, vê conclave, os cardeais em conclave. Você vai ver uma porção de cardeal, a maioria tudo de vermelho. Mas tem um ou outro ali que você vai ver que um cardeal de roupa preta, um com solidel diferente do outro. Solidel é aquele chapéuzinho que eles colocam na cabeça. Aí um tem um chapéu maior, outro tem um chapéu menorzinho, geralmente preto também. Né? Você vai olhar e falar, mas que cardeal é esse? Por que todo mundo está de vermelho e esse aqui está de preto? Aqueles de preto ali representam as igrejas orientais. Que a única diferença deles para as igrejas do rito latino, qual que é a diferença? A forma de celebrar a missa. Né? E por que isso? Porque quando os apóstolos, depois que Cristo foi crucificado e ressuscitou, os apóstolos saíram pelo mundo, né? Ficaram submetidos a Pedro, mas alguns criaram formas diferentes, mas mantiveram comunhão com Pedro. E isso ficou ao longo dos anos aí. Então você tem ali, nessas igrejas orientais, você tem as que seguem os ritos ali, que vem de... Oh meu Deus, fugiu o nome aqui do apóstolo agora. Mas enfim, nessas igrejas orientais, a única diferença é só o rito, só é a forma de conduzir, a essência é a mesma coisa. Por isso que elas mantêm, que a gente fala, né, que elas têm comunhão com o Papa, ou seja, o Papa é a autoridade dessas igrejas também. Elas têm ali as autoridades dela, mas são submetidas ao Papa. Então, lá o Vaticano proibiu esse tipo de coisa para todas as igrejas católicas espalhadas pelo mundo. E no caso das denominações protestantes, cada uma tem a sua forma de proceder. E isso cabe à igreja decidir.
Porque se a igreja decidir que não, eu quero trazer aqui pro altar, pro púlpito da igreja, se vier político aqui eu vou apresentar, vou deixar falar, eu não vou obrigar os meus, né, no caso de um pastor, não vou obrigar ali que as pessoas da minha igreja votem em determinado candidato, mas eu quero falar quem é o meu e vou pedir voto para o meu. Se quiser, a postura da igreja, ela define isso. Aí o que a Justiça Eleitoral fez? Não, não pode. Não deixo, não deixo, não deixo. Mas por que não pode? Aí quando você vai ver, a rejeição do atual presidente e dos partidos de esquerda no meio cristão, ela ultrapassa os 60%. Os cristãos, em maioria, rejeitam os ideólogos de esquerda. Aí qual foi a solução? Ao invés de buscarem, né, não, vamos aproximar desse pessoal, deixa eu mostrar aqui que não é bem assim e tal, ao invés de tentar a linha democrática do diálogo, o que fizeram? Não, vão para a linha da imposição, agora não pode falar mais. Aí proibiu. Agora, se os pastores fizerem, na Igreja Católica já, como regra, né, tem exceção, né? É óbvio que você vai ter, às vezes alguém sabe, mas o padre fulano de tal pediu voto para dizer quem. É o que eu falei, aí ele está infringindo regra da igreja. Né? Aí a consciência dele perante Deus. Né? Mas as igrejas que tinha essa postura, que não via problema em ter essa postura, agora estão proibidas. Calou a boca de muita gente. Isso é democracia? A gente vai para o apoio cultural da Rádio Mix. Acerte com a gente. 11 horas e 15 minutos. Qual foi o outro post aí que eu te mandei? O seu dia no ritmo certo. Rádio Mix FM, apoio cultural. Bar do Chiquinho Padeiro no Morro do Zé Abel. Cerveja, refrigerante, leite e pão todos os dias. E muito mais para você. Sob direção de Chiquinho Padeiro e Luísa. Bar do Chiquinho Padeiro, Rua Vereador José Abel, número 530. Bar do Chiquinho Padeiro. Retifica Volta Redonda. Usinagem em geral de motores. Enchimento de casquilho. A saúde do seu motor tem nome. Retifica Volta Redonda. Via Sérgio Braga 541. Telefone 999487672. Cansado da dentadura? Cuide do seu sorriso. Cuide da sua saúde. Catabreta Odontologia. Com implantes dentários e a melhor tecnologia com protocolo dentário parafusado e os melhores especialistas da região. Com o Dr. Eduardo e Andresa Cata Preta. Ligue agora e agende sua consulta. 24998370017. Reconquiste seus dentes fixos no melhor lugar. Cata Preta Odontologia. Em Volta Redonda, no CCISA 1, sala 309. Em Barra Mansa, no prédio da ASEAP, sala 401. CY1245 Rádio Mix FM 87,5 MHz. Volta Redonda, Rio de Janeiro. Abre aí o do Juninho pra mim. O seu dia no ritmo certo. Bom, a gente vai voltando aqui para a Hora do Brasil. A gente vai voltando então para a Hora do Brasil, trazendo para você mais notícias. Foi divulgado essa semana que a comissão na Câmara dos Deputados, ela aprovou um projeto de lei de autoria do deputado federal Juninho do Pinhel, que institui a criação de delegacias especializadas
no atendimento a pessoas com deficiência. Esse projeto de lei do deputado federal Juninho do Pinhel, ele visa, portanto, mais proteção, acessibilidade e respeito para milhares de brasileiros. E o projeto foi aprovado em comissão e agora aguarda, né, para seguir para o plenário, e a gente fica na torcida aqui esperando que o projeto chegue de fato ao plenário da Câmara, seja aprovado e sancionado e se torne lei, né? Essas delegacias especializadas, elas são muito importantes porque elas dão um foco maior para a apuração dos crimes relacionados à sua especialização. E nesse caso, o deputado federal Juninho do Pinhel, que é do PSDB do Rio de Janeiro, ele propõe a criação de delegacia especializada para pessoa com deficiência, o que vai favorecer, inclusive, a apuração de delitos praticados contra essas pessoas. Então, parabéns ao parlamentar, parabéns à comissão por aprovar esse importante projeto. A gente segue com mais informações na Hora do Brasil. 11 horas e 19 minutos. Hora do Brasil. Notícias e comentários em instantes. Bom, quero ainda trazer para você aqui, meu amigo ouvinte, mais uma informação. Olha, peraí, antes deixa eu ver aqui. A Fernanda está dizendo ali, Wellington, você viu que os caminhoneiros estão fazendo paralisação? Tem vídeo rolando que estão de meia-noite de hoje parado em Santos, São Paulo, na categoria tanque de combustível. Vamos verificar. Davi, levanta aí pra gente, por favor, sobre notícias sobre paralisação dos caminhoneiros em Santos. A gente vai verificar aqui. Olha, a coisa não anda boa lá em Barra Mansa não, tá? Nós estamos com uma matéria aqui do EliseuPires.com. Antes até, né, deixa eu ressaltar, apesar do Pires, não é meu parente, tá bom? Eu, na verdade, nem o conheço. Isso aqui é uma matéria que está circulando desde a semana passada em Barra Mansa. E esse jornalista trouxe também essa matéria. Me parece que esse jornalista, eu acho que ele é da Baixada, se eu não me engano. Depois eu vou ver isso aqui. Mas ele traz aqui a seguinte matéria. Ministério Público recomenda afastamento do presidente da Câmara de Barra Mansa por permanência consecutiva no cargo. A matéria foi publicada no dia 11 de julho de 2026. A segunda Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Volta Redonda recomendou o afastamento imediato do vereador Paulo Sandro Soares da presidência da Câmara Municipal de Barra Mansa no mandato referente a 2026. A apuração do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro demonstrou que Paulo Sandro ocupa a presidência de forma consecutiva desde 2023, sendo eleito antecipadamente em março de 2025 para permanecer no cargo em 2026. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6524 do Distrito Federal, da ADI 6688 também do DF e da ADPF 959 também do Distrito Federal, fixou tese jurídica vinculante no sentido de que é permitida apenas uma recondução sucessiva para o mesmo cargo na mesa diretora das casas legislativas, independentemente de os mandatos ocorrerem em legislaturas distintas. Para a promotoria, a permanência por 4 anos seguidos contraria o entendimento do STF sobre o limite de reconduções sucessivas ao mesmo cargo. Abre aspas. A manutenção de um mesmo agente político na chefia do poder legislativo por 4 anos consecutivos afronta os princípios republicanos e democráticos, a temporariedade dos mandatos e a alternância de poder, configurando continuidade material vedada pela ordem constitucional vigente.
desfecho da recomendação. Além do afastamento de Paulo Sandro, o MPRJ requer que a Câmara anule a eleição realizada em março de 2025 e que seja convocada uma nova eleição. A Câmara Municipal de Barra Mansa tem 30 dias para informar se as medidas serão cumpridas. Minha gente, isso aí, essas eleições antecipadas de Câmara, só quem não conhece. Eleição, e Barra Mansa atualmente vive fazendo isso, tá? O mandato de presidente de Câmara em Barra Mansa, ele é mandato anual. E aí o que o pessoal tem feito aí? Toma posse em janeiro, aí janeiro, fevereiro. Janeiro é recesso parlamentar, fevereiro volta, mas é rapidinho, porque volta para fazer a abertura do ano legislativo, aí para o carnaval, o mês já é curto, e assim vai. Aí quando é março, que os trabalhos recomeçam de fato, já marca eleição para definir quem é que vai assumir em janeiro do ano que vem. Não tem data certa para fazer a eleição. Já deixa, faz quando quer, e aí faz a coisa antecipada. E o Ministério Público agora pegou essa jogada estratégica aí da Câmara de Barra Mansa e fez essa recomendação, né? O presidente da Câmara, ou seja, se tiver juízo, que ele deixe o cargo, que ele se afaste para que e convoque ainda outras eleições, né? A coisa não ficou legal, né? Não ficou legal. Isso aí vai representar uma reconfiguração, ou não, né? Vai representar ou não uma reconfiguração. E ainda falando de Barra Mansa, eu vou colocar para vocês aqui um vídeo, na verdade, que eu recebi aqui, e é a mãe de um paciente autista de Barra Mansa. Olha, presta atenção. Então, por favor, senhor fulano, para de pensar um pouco na estética e pensa um pouco na saúde das crianças doentes de Barra Mansa, nossas crianças autistas. Não só as autistas, como as crianças normais também. Que hoje, para você conseguir um pediatra, você pode demorar um mês. Entendeu? Pelo amor de Deus, para de pensar na estética de Barra Mansa, que a gente tem que estar se humilhando. Entendeu? Você não quer direito nosso. Entendeu? Aí a neuro, tu vai lá, remarca a consulta de 3 meses. Cadê que é 3 meses? Tem mãe que tá esperando 5, 6 meses para voltar. A criança só volta dando a cara da gente dentro de casa quando tá desregulada. A gente vai fazer o quê? O lance para conseguir é só Jesus para ter misericórdia da gente. Ajuda aí, fulano. Você pega, você dá um jeito, porque senão vai baixar 400 mães na porta da prefeitura para poder fazer proteção. Eu já tô de saco cheio. Você ouviu aí o desabafo de uma mãe que tem um filho autista e ela, com toda razão, reclamando da falta do atendimento especializado. Crianças com diagnóstico de TEA precisam passar por um atendimento multidisciplinar, entre eles um atendimento com a neuropediatra. Essas crianças, sobretudo aquelas que têm um nível mais severo do autismo, elas precisam constantemente, né, ali, com uma certa regularidade, ter atendimento com esse especialista para verificar como tem sido a adesão à medicação, se precisa fazer ajuste da dose, como está a evolução do quadro, né? É extremamente necessário esse acompanhamento, que em Barra Mansa, como a gente está vendo aqui pela fala dessa mãe, não está acontecendo. O que ela está reclamando aqui?
Quando marca a consulta, eles só conseguem consulta para 3 meses depois ali do dia que marcou. Não tem consulta no mesmo mês, muito menos no mês seguinte. São 3 meses de espera. Quando chega no dia da consulta, o que acontece? A consulta é desmarcada. É desmarcada a consulta e aí remarca para 3 meses para frente. Aí, ou seja, a espera de 3 meses se torna 6 meses. E, ao que parece, pelo que essa mãe está falando aqui, né, muito possivelmente, o filho dela deve ter um grau mais acentuado do transtorno, né, porque ela está falando ali que falta quase ocorrer uma agressão da criança contra a mãe, né? E a criança não tem culpa disso, ela é paciente de um transtorno. E aí, o que acontece? Não tem um atendimento médico. E aí é o que eu falo aqui sempre no nosso programa. Barra Mansa está vivendo um governo de maquiagem. Um governo de maquiagem. É preocupação com pintura, é preocupação com pintura, é preocupação com coisas, é preocupação com coisas que não têm a mesma relevância diante de um quadro de saúde. É enfeite, é o prefeito dando 350 quilos de carne para a rua, que ficar melhor enfeitada aí com bandeirinha de Copa do Mundo. É o que eu falei na época aí que o prefeito estava fazendo isso, né? Ah, o Ed, você é contra? Não, eu não sou. Só que o município, antes de gastar mais de 20 mil reais comprando carne para fazer sorteio para a rua com bandeirinha de Copa do Mundo, ele tem que primeiro estar fazendo seu feijão com arroz. Primeiro tem que ter o feijão com arroz. Então, o prefeito poderia sim estar gastando mais de 20 mil reais aí comprando carne para dar de presente, para fazer sorteio. Ele poderia. Se não tivesse em Barra Mansa criança precisando de atendimento com neuropediatra e não tivesse tendo. Aliás, no caso, tivesse tendo. Porque a realidade é outra. Então, é um governo sem prioridade. Claramente sem prioridade. Um prefeito que se preocupa com aquilo que é de menos importância. Porque entre custear atendimento de criança autista com neuropediatra e fazer sorteio de 350 quilos de carne, eu pergunto para você que está me ouvindo, o que é mais importante? Será que eu estou falando besteira aqui? O que é mais importante? Então, é questão de prioridade. O prefeito tem as prioridades dele. A prioridade dele é o quê? Pão e circo, jogar para a galera. É isso que é a prioridade dele. Tá aí, a mãe falou, né? Se não resolver, vai baixar 400 mães na porta da prefeitura. Aí daqui a pouquinho você vai ver o prefeito aí arrumando uma medidazinha paliativa, aí vai para a internet gravar videozinho, pulando lá que é benção, é benção, é benção, né? Passa o mel na boca, faz a cortina de fumaça e depois quero ver se resolve. Essa é a realidade que a população de Barra Mansa enfrenta quando precisa de dos serviços públicos. Essa é a realidade.
Mas esperar o quê? Né? Uma gestão sem prioridade alguma. Vai esperar o quê? É lamentável. É lamentável que esteja acontecendo isso em Barra Mansa. E é mais lamentável ainda porque nós temos lá uma vice-prefeita, Luciana Alves, que diz que defende a causa da pessoa com deficiência. O irmão da vice-prefeita, eu acho que ele é subsecretário da secretaria da pessoa com deficiência. A vice-prefeita é a secretária. Vamos nem falar do nepotismo, né? Vamos deixar o nepotismo ainda como outra pauta. Mas tá lá. A vice-prefeita, o irmão dela, é o número 1 e o número 2 da secretaria da pessoa com deficiência. Eu pergunto, o que essa secretaria está fazendo? O que é que esta secretaria está fazendo? Para mim, é uma secretaria de fachada. Para mim, para essas 400 mães. Porque o papel dessa secretaria era viabilizar, junto com a Secretaria de Saúde, o atendimento necessário para essas crianças. E pelo que a mãe disse aqui na denúncia, a coisa não é de agora, não. A coisa não é de agora. Com certeza isso aí vem se arrastando há mais tempo. Porque se fosse uma vez, que não seria o correto, mas às vezes a pessoa ainda releva. Quando você marca uma vez, demora 3 meses a primeira consulta, aí depois, né, teve qualquer problema, desmarcou, daqui 3 meses você vai ter a outra. A pessoa esperou 6 meses. Se tivesse tido a consulta, eu acho que a mãe não estaria tão indignada quanto ela está. A indignação dela aqui dá a entender que não é só 6 meses de espera, não. O que já é muito. Você imagina um paciente que precisa fazer acompanhamento com o neuropediatra para ajustar a medicação, para ver adesão à medicação, você tem que esperar 1 mês. Se esse paciente entrar em surto, em crise, conforme for, 1 dia é muita coisa. Você imagina 6 meses esperando. É lamentável. A gente vai pro apoio cultural aqui da Rádio Mix. E aí na sequência eu vou retornar e trazer aqui, a Fernanda está perguntando sobre a questão da paralisação dos caminhoneiros, a gente vai ver isso aqui. Vamos seguir para o apoio cultural. Rádio Mix FM, Deixa eu ver o que é. apoio cultural. De água mineral, água diretamente de Minas Gerais, seu revendedor Ultra Gás. Agora, com brindes, ligou, ganhou. 3349-3334 998-12-9893. Direção do Coco e do Fabinho do Gás. Brasil, unido contra a dengue. A dengue é uma doença grave que pode matar. Agora preste atenção e conheça os sintomas. Se você tiver febre alta, acompanhada de 1 ou mais sintomas, como dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Pode ser dengue. Se você já foi diagnosticado com dor na barriga ou vômito, resolve já para a unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Dengue mata. O combate não pode parar. Cansado da dentadura? Cuide do seu sorriso. Cuide da sua saúde. Catabreta Odontologia. Com implantes dentários e a melhor tecnologia com protocolo dentário parafusado e os melhores especialistas da região. Com o Dr. Eduardo e Andresa Catabreta. Ligue agora e agende sua consulta. 24998370017. Reconquiste seus dentes fixos no melhor lugar. Catabreta Odontologia. Em Volta Redonda, no CCZ 1, sala 309, em Barra Mansa, no prédio da ASEAP, sala 401. Chegou a rádio perto do Shopping Telhas. Olha as ofertas que estão um verdadeiro show.
Vaga Araxá por apenas R$ 359,90. Isotec Extra no tamanho de 54 por 54, a partir de R$ 18,90 metro quadrado. E régua madeirada no tamanho de 22 por 90, Citrete por apenas R$ 28,90. Essa garrafa que eu ganhei quando... Acho que eu fui lá, né? Não. Ganhei um trabalho lá na escola, a gente foi visitar uma das maiores agências de Volta Redonda. A gente ganhou essa garrafa aqui. Aí meu grupo todo chavecando pra bajulando pra ser contratado lá como estagiário. Os caras, assim, querendo contratar pessoas assim, já formadas, da prefeitura. Aí o pessoal do primeiro período achando que ia ser contratado. Só olhando assim. Pão quentinho toda hora. Bolos, Os caras percebem. cervejas estupidamente gelada. Padaria e mercearia Divisa 1. Aí perde ponto pra caramba numa dessa. Telefones Eu compenso, ficar puxando o saco. 6490 3337 1783. Padaria e mercearia Divisa 1. Direção ZYU 245 Rádio Mix FM 87,5 MHz. Volta Redonda, Rio de Janeiro. 11 horas e 39 minutos. Bom, a gente vai retornando aqui com as informações, atendendo ali o pedido da Fernanda de Souza, que ela pediu informações sobre a paralisação dos caminhoneiros. Aí a gente encontrou uma reportagem aqui do Canal Rural, tá? A reportagem de hoje, fresquinha notícia, 9h57 foi publicada a notícia. Informa o seguinte, Fernanda: transportadores autônomos começaram nesta segunda-feira, dia 13, uma paralisação no Porto de Santos, em São Paulo, para pressionar o Senado a votar a medida provisória 1343 de 2026, conhecida como MP do Frete. O texto perde a validade na próxima quinta, dia 16, caso não seja analisado. O movimento é liderado pelo Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens da Baixada Santista e Vale do Ribeirinha, o Sindican Santos. Nas redes sociais, o sindicato publicou imagens da mobilização em Santos desde a madrugada. A orientação é para que os motoristas deixem de aceitar novos fretes na região portuária até pelo menos quarta-feira, dia 15. Segundo apuração da equipe do Canal Rural, uma carreta permanece parada no acesso ao bairro Alemoa, após ser desatrelada por manifestantes. A autoridade portuária de Santos informou que acompanha a situação no local. Em relação aos impactos na operação portuária, a APS esclareceu ao Canal Rural que dos 3 navios que não solicitaram serviço nesta segunda-feira, apenas um caso está diretamente relacionado à paralisação. Os outros 2 são navios graneleiros e não iniciaram a operação devido às condições de chuva, já que o carregamento de grãos não pode ser realizado nessas circunstâncias, tá? Essa MP do frete, ela, deixa eu ver, o objetivo dela aqui é o quê? Ela amplia a fiscalização é referente ao piso mínimo do frete rodoviário, que esse piso mínimo já foi estabelecido há um tempo já. Mas aqui, no caso, essa MP, ela amplia a fiscalização do piso mínimo do frete rodoviário, torna obrigatório o registro das operações por meio do código identificador da operação de transporte e endurece as punições para empresas que descumprirem a tabela da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. A proposta já foi aprovada pela Câmara dos Deputados, e depende agora da votação no Senado. Segundo um ofício encaminhado pelo Sindican Santos à Polícia Militar e à Autoridade Portuária de Santos, antes do início da mobilização, o movimento foi comunicado oficialmente às autoridades e é classificado pela entidade
como uma manifestação pacífica. No documento, o sindicato afirma que a paralisação foi motivada pela falta de conclusão da tramitação da MP. Ela solicita o apoio das forças de segurança para preservar a ordem pública durante o protesto. Então, Fernando, o que está havendo é justamente isso, é uma manifestação, um protesto por parte dos representantes do sindicato dos transportadores autônomos, né? O transportador autônomo é aquele caminhoneiro que ele tem o caminhão próprio, ele não é empregado de uma transportadora, ele tem um caminhão próprio e ele faz frete com o caminhão dele. Se eu não me engano, foi em 2017, foi criado aí, 2016, 2017, foi criado o frete, o piso mínimo do frete dos transportadores autônomos, né? Porque o que acontecia aí, o que ainda continua acontecendo, é que muitas das empresas que precisam fazer o transporte dos seus bens, né, dos seus produtos, o que elas geralmente fazem? Pega lá o caminhoneiro autônomo e ela paga o frete que ela quer. Ela fala, não, eu por esse serviço aí eu pago tanto. Aí o caminhoneiro olha ali, aquele frete, às vezes não vai dar para ele tomar um café, né, no caminho aí que ele precisa percorrer. De tão apertado que ficou aquele valor ali. Porque no caso do transportador autônomo, o frete tem que cobrir o combustível, que não é pouco, tem que cobrir os pedágios, que são caros, tem que cobrir a alimentação dele, a depender do local para onde ele vai, tem que cobrir uma hospedagem, a depender aí da situação, né, de para onde ele está indo. Tem que prever um recursozinho ali para, se houver necessidade de alguma manutenção, né, uma troca de pneu, sei lá, qualquer coisa. Às vezes, não raro, um caminhão precisa rever aí o sistema de freio e muitas outras coisas, né? Um caminhão, gente, você imagina, o pessoal já brinca, né? Carro é outra família. Se carro dá problema, você imagina caminhão que carrega toneladas, que fica nas estradas aí percorrendo quilômetros e quilômetros, muitas das vezes diariamente, e o frete precisa ainda cobrir o lucro do transportador, porque ele sobrevive do que ele lucra com frete, né? E aí tem empresa que, mesmo depois que foi criada essa lei do frete, aí tem empresa que ainda assim não quer pagar ali o mínimo. Esse mínimo ele é definido, é tabelado, né? E aí tem empresa que não quer pagar o mínimo. Às vezes, vamos supor, às vezes está lá, o frete mínimo aí para esse serviço é de R$5.000. Aí a empresa vem, não, 5 eu não pago, eu pago 3. Aí às vezes o transportador, para ele não perder outros fretes daquela empresa, né? Porque às vezes a empresa, você vai bater o pé, não quer? Então tá, também não te chamo mais. Aí a empresa para de chamar ele para outro serviço e ele precisa. Aí às vezes, por conta da situação, ele vai lá, pega aquele frete com preço baixo, aí faz, né, daquilo que ele não tem como fugir, combustível tem que pôr, pagar o pedágio tem que pagar. Aí o que ele faz para tentar às vezes sobrar ali R$300, R$500 para ele levar para dentro de casa? Às vezes ele faz uma viagem, não para tomar um café, não come. Aí ele deixa para abastecer num posto que às vezes dá um café para o caminhoneiro, né? Ele vai, aperta ali,
chega um momento que seria preciso parar, ele não para e segue viagem, para poder não